muito comum. Eu costumo falar, né, no consultório, assim, nós mulheres somos muito autoritárias, né? Parece que os homens são, mas na verdade nós somos muito autoritários. E os homens, eles são inseguros. Nós também somos, tá? Mas o homem, ele tem uma coisa que talvez venha da maternidade, da maternagem dele, da mãe dele, que ele viu com o pai dele, de que às vezes ele cede para não arrumar confusão. Né? Então, essa coisa, quando a Pri brinca, né, dos passos do relacionamento, né, de que eu falo que tem que acatar a opinião. O acatar foi a modificação do verbo da Priscila. Tem que respeitar a opinião. E aí entra um grande desafio, porque esse pai vem de uma origem X, com uma educação X, com valores X. Essa mãe vem de uma origem Y, com valores Y, com expectativas Y. Tá? Por coincidência, virou XY, né, gente? Não era a intenção. Mas assim, e isto, se o casal não consegue ter uma comunicação para alinhar, esse filho fica no meio. Então, também é um desafio da maternidade. Né? Porque a forma com que esse casal se comunica sobre qualquer assunto, ele vai se comunicar sobre o filho. Né? E o filho mexe mais ainda com as estruturas, porque é meu, é para a vida toda. Na minha educação não foi assim, na minha educação foi diferente. Então, começam as questões, né? Então, vale muito a pena. Eu convido aqui quem está nos ouvindo e quem puder passar essa informação para frente, o diálogo mesmo, né? Claro que às vezes eu tenho pacientes que falam assim: ah, mas a vida seria mais fácil, por que todo mundo não concorda comigo? Né? Seria se você viver isolado no mundo, né? Se você viver isolado no mundo. E mesmo mulheres que fazem a opção de uma gravidez independente, né? De uma maternidade sozinha, solitária, tem um outro termo, não vai sair do jeito que ela quer, né? Esses dias eu escutei uma gestante falando assim: eu estou me preparando porque o meu sonho de ter um parto normal não vai acontecer. A minha bebê está quase para nascer e o médico já está me preparando. E eu estou tendo que negociar comigo. Né? Então, não é só o nome do bebê, né? Que tem que ter negociação. São todos os projetos. Né? Há muitos anos atrás, eu escutei pela primeira vez a minha tia, que é psicóloga, junto com uma colega dela, eu era recém-formada, elas davam um curso para pais, né? E elas disseram uma coisa que eu uso isso na vida hoje, quando eu vou falar com pais. De que a primeira decepção e o primeiro choque é quando o bebê nasce. Porque ele já não é o jeito que você idealizou. Ah, mas agora tem ultrassom que dá para ver o narizinho, dá para ver o olhinho, dá para ver a sobrancelha. Mas ainda assim não é como você idealizou. Então, o primeiro luto é quando esse bebê chega. Ele não vai ser como você idealizou na imagem. Ele não vai ser como você idealizou na amamentação. Ele não vai ser como você idealizou nas suas noites de sono, né? Então, assim, são as frustrações no sentido de que você não tem controle. E eu acho que essa é a grande mudança numa maternidade, né? A ausência do controle, ela fica estampada. Tá? Nós não temos controle de nada. Eu percebi isso, né? Eu até comentei com você no comecinho, né? Que aí vem o medo da perda. Então, eu ficava assim, eu não me conformava de os primeiros sentimentos que eu estava tendo ali era o apego. Então, eu já comecei a perceber que não seria tão simples. Porque o primeiro sentimento que você fica ali vivenciando é apego. Sim.
E aí, né? assim, se é um medo de perder, é um apego inseguro. É um apego ansioso, porque eu estou morrendo de medo de perder. E é muito comum, né, a primeira gestação, a mulher ter um aborto espontâneo. Tanto que os casais hoje têm tomado a decisão de contar depois de 2, 3 meses, não sei quantas semanas, que aí o risco do aborto é menor. Porque tem acontecido muito isso. Né? Então, os casais têm se preservado. Com razão, eles estão se preservando, né? Mas aí, naquele apego de que eu posso perder, o meu apego já é inseguro, ele já é ansioso. Né? Então, eu tenho falado muito para as mães, né? Assim, eu tô com um bar de gestante no consultório, né? Não, De gestantes, esse ano tá produtivo. gestante de gêmeos, pai gestante, mãe gestante, né? E eu tenho dito assim, ó, conversa com o seu bebê, né? Diga para o seu bebê, né? Ó, isso aqui que a mamãe está sentindo é da mamãe, não é seu. Aqui tem um lugarzinho para você, né? E assim, eu tenho dito, inclusive, porque algumas gestantes entram numa crise de ansiedade, num processo depressivo, né? Assim, entristecem, que não é o que você está vivendo, que bom, né? E eu tenho dito, assim, ó, fala com o seu bebê. Imagina literalmente uma camada protetora em volta do seu bebê, que o que você está sentindo, essa camada blinda, e avisa ele, né? Ó, é da mamãe, não é seu. Né? Porque como eu tenho trabalhado com trauma, né? E uma característica de traumas precoces de adultos, traumas precoces, do que significa trauma de apego? As primeiras experiências vividas pelo bebê, eu tenho pacientes que relatam, assim, sensações, tá? De se ver num berço, se ver chorando e a mãe não atendendo, né? Ninguém vendo ele. Né? Eu tenho pacientes que relatam sensação da vida intrauterina. Então, assim, se sabe, quando se estuda trauma, que tudo isto é guardado pela rede neural, é guardado pelo cérebro reptiliano. Né? Então, são traumas de apego muito precoce. E isso faz com que essa criança, esse jovem, esse adulto, ele vai para a vida com sensações estranhas no corpo, assim, ai, eu não sei porque que eu me sinto assim, eu não sei porque que eu me sinto assim, né? Alguns falam assim para mim, Cláudia, foi minha vida inteira. Eu não me lembro de não ter sentido isso. Outros falam diferente, outros falam assim, eu era uma criança feliz até os 5, até os 7. Algo aconteceu que rompeu. Aí não é um trauma precoce, tá? Não é um trauma de apego, porque quando você usa a palavra apego, me remete a trauma de apego, né? Que é essa relação dessa mãe com esse bebê. Algumas mulheres falam assim para mim, mães, né? Pô, mas tudo vai ser minha culpa? Não, nós não estamos falando de culpa. Nós estamos falando da importância sua na constituição das sensações do seu filho e na personalidade do seu filho. Isso não quer dizer que a culpa é sua. Você vai fazer o teu melhor. A proposta é sempre fazer o teu melhor. Né? Só que o nosso melhor se perde dentro de tudo isso. Então, quando vem essas informações que eu estou trazendo, né, isso que você está falando, são informações para assim, ó, vamos escutar. O que dá para eu fazer do que eu estou escutando? O que eu posso colocar em prática? Né? Então, é um pouco desse sentido.